Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo SDIL 11. SDIL 11 é o SDIL, né, como é chamado aí 11, fundo de logística, tá? Tempo que a gente não fala aqui no canal do SDIL 11. Então fique conosco para você saber as novidades, como é que está o fundo atualmente, né? Fique conosco que tem informações muito importantes aí para você que está buscando um fundo de logística aí para diversificar o seu portfólio, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e Infra é o carro-chefe aqui do canal. Se inscreva no canal, tá? Ajuda a gente aí, deixa o seu like também. E eu vou deixar esse relatório na descrição para você baixar e fazer essa leitura aí mais detalhada, né? A gente vai passar pelos principais assuntos e vou deixar também o link da descrição do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá também, curta a distância. Vamos lá então, né? Falar aqui do SDIL 11, fundo de logística, é o SDI Rio Bravo Renda Logística, né? SDIL. Então, para quem não conhece o fundo, né? Um fundo aí de logística, perfil gestão ativa, tá? O fundo que é administrado pela Rio Bravo Investimentos e também gerido pela Rio Bravo, tá? Tem uma taxa de administração e gestão de 0,84% sobre o valor de mercado do fundo, mas tem um mínimo aqui, né? Um mínimo que o fundo precisa, né? Não sei se precisa, mas é um mínimo contratual, né? Que é reajustado aí pelo IGPM anualmente. Patrimônio líquido do fundo atualmente está em 628 milhões, referência lá de novembro, tá? Fechamento contábil. E início do fundo foi lá em novembro de 2012, tá? O fundo então atualmente fez 10 anos de mercado, agora no último mês de novembro, que é inclusive aqui, né, o mês do fechamento do patrimônio aqui do fundo, né? Fechamento contábil do fundo. Então o fundo fez 10 anos de mercado, né, um dos fundos de logística aí mais antigos também, né, do mercado brasileiro. E a quantidade de cotas hoje do fundo, 6 milhões e 300 mil cotas emitidas, né, apesar de ter 10 anos de mercado, né, é um fundo que fez muitas emissões, né. Foram 5 emissões, emissões pequenas, foram emissões grandes, né? E a quantidade de cotistas atualmente é um pouco mais de 66 mil cotistas, tá? Então, se você é um desses cotistas aí, eu não sou cotista do SD11, já fui há um tempo atrás, tá? Em 2020. Mas eu não sou atualmente, mas se você quer, né, que a gente acompanha aqui mensalmente o SD11, deixa o seu like, então compartilha esse vídeo com outras pessoas. Dependendo da quantidade de visualizações e de likes, né, a gente passa então a fazer o acompanhamento mensal, tá? Fundo Rio Bravo Renda Logística e tem aqui então o objetivo investimento em empreendimentos do setor aí logístico e industrial, tá? Então fazer a gestão patrimonial desses imóveis, né? E ter aí oferir renda através de seus aluguéis, né? Ou de ganho de capital, né? Através da venda dos imóveis. Aqui tem os destaques, né, do fundo em relação ao portfólio, né? E, na verdade, em relação à política do fundo. Atualmente o fundo tem 5 ativos. A vacância está muito baixa, né? Praticamente nula, 0,6%. Na verdade, é um módulo só de um dos imóveis do fundo que está vago. São mais de 319 mil metros quadrados de área bruta locável. Tem 15 inquilinos atualmente. Prazo de vencimento médio dos contratos, um pouco mais de 7,7 anos. E patrimônio a gente já falou. Fechamento do mês, valor de mercado da cota 95,19, distribuiu aí 82 centavos, né? Teve um aumento aí em novembro e dezembro da distribuição de cotas. E o dividend yield analisado está mais de 10%, né? O dividend yield analisado isento de imposto de renda, né? Importante sempre frisar isso, é isento de imposto de renda. E o valor negociado aqui no valor negociado por metro quadrado, né, no mercado aí, reais por metro quadrado dos imóveis, né, em relação aí o preço dos imóveis, R$ 2.440 por metro quadrado. O valor de mercado atualmente do fundo está em 608 milhões e o volume médio de negociação no mercado secundário foi de 702 mil reais, né, o volume médio negociado aí por dia. Vamos então ver mais para baixo alguns destaques aí do fundo, né? Comentários aqui do gestor e fala sobre a distribuição do mês de dezembro, né? O resultado foi de 5,3 milhões, representando 83 centavos. O fundo distribuiu 82 centavos, né? E aqui ele fala sobre os contratos que seguem a adimplente, né? Então reduzindo, inclusive, aqui ele fala sobre a redução do resultado para o mês em relação ao último, né? Mês de novembro.
Então, houve algumas despesas não recorrentes provenientes da primeira parcela do serviço de locação da intermediação, na verdade, da locação lá do espaço do Galpão Guarulhos, né? Gerou uma despesa extraordinária. O fundo teve essa despesa em dezembro. E em dezembro houve o término da vacância do contrato. Primeiro pagamento previsto então a partir de janeiro. E haverá o pagamento da segunda parcela da comissão em abril de 23. Tá? Então teve aí 2 parcelas dessa comissão da intermediação dessa alocação do Galpão de Guarulhos, que gerou uma despesa então extraordinária do fundo, mas que beneficiou porque foi aí uma despesa para a intermediação de um contrato, do novo contrato de locação lá. Bom, o fundo distribuiu então em dezembro, aí, referente a dezembro, né, pago em janeiro, 82 centavos por cota. A gente já comentou sobre o valor do dividend yield, né, anualizado. Aqui ele fala também sobre o resultado acumulado do semestre, que foi em cerca de 96%, alinhado com os objetivos projetados pelo gestor. Então, mantendo aí uma distribuição linearizada. Então, o fundo distribuiu 96% do seu resultado. A lei determina que o fundo distribua 95% do seu resultado de caixa semestral. Então, o fundo distribuiu 1% a mais do mínimo que a lei determina, né? Então, o fundo procura manter uma distribuição linearizada, né, dos proventos e também para garantir a manutenção da saúde financeira do fundo, né, e não distribuindo tudo que ele arrecada. Então o fundo hoje tem um caixa de pouco mais de 6 milhões de reais, é um caixa ainda baixo, né, rende muito pouco aí para o fundo, mas o fundo procura manter esse controle de caixa, né. E aqui ele fala sobre a conclusão das obras e o início do recebendo os aluguéis. Exatamente, a gente falou sobre a intermediação, né, desse aluguel aqui, desse galpão aqui de Guarulhos. Então concluiu a obra, teve a locação lá e o início aí dos recebimentos dessa receita já vão iniciar agora em janeiro. Falando aqui, ele fala sobre a retrospectiva, né? Então você pode aí verificar aqui, baixar o relatório, fazer uma leitura mais detalhada, né? Os principais assuntos aqui em relação ao que o gestor fez aí no ano de 2022, né? Foi a redução da taxa de vacância. O fundo acho que iniciou 2022 com 4 módulos, né? Aí vagos, na verdade, de um condomínio apenas. E aí o fundo alocou 3 desses 4, né? Ficando apenas um aí, que é atualmente o percentual de vacância do fundo, tá? Conclusão de aquisição de mais um ativo e também obras de modernização e adequação dentro do seu portfólio. Então, esses são os comentários do gestor em relação à retrospectiva. Então, teve aqui a redução da taxa de vacância reduzida, né? Então, atualmente 0,6%. Então, o fundo iniciou já com uma vacância baixa, fez as alocações e apenas um módulo aí está desocupado, né? Conclusão aqui da obra, lá no Centro de Logística Contagem, na verdade a aquisição, né, do Centro de Logística Contagem, teve a emissão de alguns CRIs, né, uma alavancagem que o fundo fez aí para poder um compromisso da compra desse imóvel e também obra de modernização no Galpão Guarulhos, como a gente já viu lá em cima. Aqui ele fala sobre 2023 e as expectativas, né, do fundo. Então, prorrogação dos contratos com vencimento de curto prazo. Tem alguns contratos que vencem agora, 2 contratos, na verdade, que vencem em 2023. Então, é o que o cotista tem que ficar atento, né? Para ver se vai acontecer a renovação, a prorrogação do contrato. Redução da alavancagem do fundo, tendo em vista a possibilidade do pré-pagamento sem multa. Então, é uma das séries que foram emitidas para o pagamento do imóvel de contagem, prevê um pré-pagamento sem multa, né, com base também na taxa DI. E reciclagem do portfólio, né, então o fundo sempre mantém aí busca de novos imóveis, né, oportunidades de mercado e construir um portfólio resiliente, qualificado para atender as demandas e o desenvolvimento de segmentos logístico e industrial no país. Então, dentro do padrão ali, né, do que a gente espera do fundo mesmo. Aqui é o cronograma das amortizações, das alavancagens do fundo. Então ele destaca aqui essa última feita, né? A aquisição aqui do imóvel lá de Centro Logístico de Contagem. Aqui está o cronograma de pagamento, tem uma carência. São 2 séries, né? Uma de 45 milhões, outra de 115 milhões. E uma com base na taxa DI, que é a mais curta, e outra mais longa com base no IPCA. As carências aqui, né? A primeira série tem uma carência de 12 meses nos juros e tem uma carência total, né? Na verdade, aqui 36 meses de carência do valor principal, sinal que o fundo, no término aqui do prazo,
terá que pagar o principal no ato, né? Vai ser no ato o pagamento e os juros vão ser mensais durante 24 meses a partir do término da carência, né? Então o fundo vai ter que ter um caixa bem robusto lá em 2024 para cumprir com essa obrigação de cara, né? Como a gente verifica aqui, ó, tem uma obrigação à vista lá em 2025, que é exatamente no término aqui dessa carência do principal, né? Então tem aqui todas as informações, são 173 milhões de saldo devedor, tá? Você pode baixar e fazer a leitura, se aprofundar mais aí sobre o portfólio. Falando aqui de resultado de distribuição, o fundo então mantém aqui o resultado de aluguel, né, estabilizado. O rendimento dos FIIs aí não tem FII atualmente na carteira aqui renda, não sei se tem algum, mas não está rendendo nada. Se tiver, né? Receita financeira do fundo está baixa, o fundo tem apenas 6 milhões aí em caixa, então não tem um rendimento tão alto. Despesas do fundo aí 926, foi algumas despesas recorrentes que tiveram, né? Mas o normal é ficar dentro aqui 600, 700 mil de despesas, né? E o resultado do fundo foi de 5,2 bilhões, o fundo distribuiu quase todo o rendimento, né? Fez um caixa apenas de 1 centavo por cota aí, né, acumulado, distribuiu 82 centavos e no final do semestre foram 96% de distribuição, como ele já tinha comentado lá em cima. Composição do resultado, maior então a receita de aluguel, né? Composição aqui da receita contratada é R$1,02 que rende. Tem algumas inadimplências e algumas carências contratuais, que aí o fundo aí deixa de arrecadar 6 centavos. Dentro da distribuição aqui a gente verifica que realmente o fundo mantém uma política de distribuição linearizada, né? Então 76 centavos foi aqui praticamente o valor distribuído em 22, aumentou um pouquinho em setembro e outubro, depois aumentou mais um pouquinho em novembro e dezembro, o fundo distribuindo 82 centavos, tá? Essa aí provavelmente a expectativa do fundo para 2023. E o número de cotistas segue ali paulatinamente crescendo, né? Então teve inclusive uma redução de novembro para dezembro, né, de alguns cotistas. Está bem estabilizado aqui, estagnado na verdade em 66 mil, né? E atualmente é a situação do fundo. O fundo que teve uma queda aí nessa primeira semana, né, no valor de mercado, está R$ 95 aqui nesse relatório, mas atualmente ele está em torno de R$ 91 no mercado secundário. Aqui o detalhamento do balanço, a parte muito técnica, assim, não tem muito que se adentrar e se aprofundar. Para quem não conhece, acaba embolando aqui tudo, né? Mas o fundo atualmente tem 561 milhões em imóveis. Tem aqui outros ativos que correspondem aí ao valor do CRI que entrou, na verdade, para pagamento, né? Ali o valor do CRI para pagamento do imóvel de contagem. Teve aqui também outros valores. E o ativo total do fundo está em 845 milhões de reais. Patrimônio líquido, então, descontando os passivos, né? 628 milhões de reais. Aqui é a parte do detalhamento da cota e do volume, então reduziu o volume de negociação de novembro para dezembro, né? Refletiu também lá na quantidade de cotistas, né? A gente verificou isso, mas reduziu aqui a liquidez média diária no mercado, inclusive foi a menor, né? Na verdade, aí, em 2022, tanto mensal quanto diário foi a menor, né? E a gente viu aqui que o volume foi de 702, volume médio diário de 702 mil reais e o volume total 15 milhões e meio de reais no mês de dezembro. Mais para baixo a gente verifica aqui a distribuição, então o fundo tem 2 ativos lá em São Paulo, 2 ativos no Rio de Janeiro e um ativo em Minas Gerais, que é o de Contagem, que tem a maior representação de receita e maior área bruta locável, como a gente vai ver aqui embaixo, ó. Aqui é o detalhamento então de cada ativo, né? A localização, a área bruta locável. Então tem a maior área bruta locável, o centro logístico lá de Contagem, é um imóvel locado para os Correios, é um contrato atípico, né? É um contrato que vai até 2034, né? Então tem uma bem esticado, né? Apesar de ser o fundo que tem o imóvel que tem um único inquilino, né? E representa quase 40% da receita, tem esse contrato mais longo aí e atípico, né? Os outros imóveis aqui que tem quase 25% da receita contratada tem uma diversificação maior em inquilinos e locatários, né? Aqui, se eu não me engano, tem 5 locatários e aqui são 7. Então tem uma diversificação maior, né? Mas o fundo está aí muito alocado, né? A receita está muito concentrada no imóvel lá de Contagem, tá? Mas ele tem ali um certo alívio, né? Uma certa garantia com relação ao contrato atípico, né? E ser uma empresa aí de longa data, né? Correio é uma das empresas mais antigas do Brasil.
Bom, 54% dos seus contratos são atípicos, que na verdade são só dois, né? Meio a meio praticamente aí são corrigidos pelo IGPM e IPCA. Locatários, então, a maioria é o Correio, 39%, e também o e-commerce, que é exatamente ali a maioria dos Correios, né? O segmento dos Correios, também 41%, ou seja, em relação ao setor de atuação. Aqui tem a especificação de cada contrato, então baixa aí o relatório para você entrar nesse detalhe, tá? Dois contratos aqui vencem em 2023, é o que a gente tem que estar de olho aí. O dos Correios vai até setembro de 34, tem contratos mais longos aqui até 2042, né? Tem contratos mais longos que o Correio, inclusive, e a vacância, né, de cada imóvel. Então a maior vacância está no Duque de Caxias, como a gente verifica aqui, é 1,2% só a vacância, né? Aqui é no terceiro trimestre, é muito reduzida, né, a vacância aí do fundo atual. O fundo trabalhando aí muito ativamente, né, para manter essa vacância equilibrada. Então é isso. Aqui é a linha do tempo, então outras informações aí menos relevantes para a atualidade. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E compartilhe com a gente se você é cotista do SDIL11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.